Minha mãe tinha me convidado para um casamento que eu não queria ir. Mas eu estava morrendo de saudade da minha mãe. Então, por mais estranho que isso pareça, eu decidi visitá-la, porque aquele era o único fim de semana que eu podia visitá-la, mesmo sabendo que ela não ia estar lá. Mas, como eu estava com muita saudade, eu falei, cara, eu vou esperar até domingo à noite a minha mãe chegar, porque daí, pelo menos, eu dou um abraço e um beijo nela antes de ir para São Paulo. Eu lembro direitinho do momento que eu comecei a escutar o som dela no hall. Eu já dei um pulo do sofá, abri o braço, tipo, oi, mãe! E ela entrou assim, na porta, cheia de mala, olhou para mim e falou, Carolina, toda vez que você vem para cá, você deixa o carro estacionado torto na garagem. Eu não aguento mais ter que te dizer isso. E aí eu quebrei. Né? Como que vocês acham que eu reagi? Opção A. Virei para minha mãe e falou, ô, louco, mãe, eu aqui morrendo de saudade de você, te esperando, você já chega dando uma dessa? Ou, ó, eu não devia ter ficado aqui te esperando, tô indo para São Paulo, tá? Tchau. Ou, eu que estaciono mal e você que outro dia. E aí a gente ia começar uma discussão de quem dirige pior ou melhor. Ou, alternativa D, fugir para o banheiro. Eu confesso que por 26 anos eu sempre reagi em alguma dessas 3 primeiras alternativas. Mas exatamente na época desse episódio, eu tinha acabado de começar a estudar a comunicação não violenta. Então, o que eu fiz foi fugir para o banheiro. E eu fugi para o banheiro para pensar. Eu cheguei lá e falei, meu Deus do céu, me parece que essa é uma oportunidade. Santo Marshall Rosenberg, que é o cara que sistematizou a comunicação não violenta, me ajuda. E eu comecei a pensar, o que minha mãe está querendo me dizer? O que está além dessa palavra? O que ela está precisando? Ela está me fazendo algum pedido. A forma que ela está me pedindo não é a minha preferida, mas eu sei que tem alguma coisa aí. E eu comecei a lembrar de um monte de coisas que tinham acontecido naquela semana. Saí do banheiro, falei, mãe, você está chateada porque eu não fui no casamento com você? Ela, eu tô, porque todo mundo lá estava com a família, só eu que não. Eu não estava com você nem com o João, vocês nunca me acompanham nos eventos da família. Eu falei, tem mais coisa por aí. E aí eu fui lembrando de várias outras coisas que tinham acontecido ao longo daquela semana e fui apontando como eu achava que ela estava se sentindo, o que ela queria que tivesse acontecido, né? E a gente acabou tendo uma das conversas mais legais da nossa vida, inclusive depois ela até decidiu se mudar para São Paulo para ficar mais perto dos filhos, então foi um negócio super mágico e foi o dia que eu olhei e falei, cara, eu preciso trabalhar com isso. Porque em 26 anos isso nunca tinha acontecido. A gente sempre se amou muito, teve uma relação maravilhosa, mas a gente sempre partia para o conflito. E lá no banheiro, então, eu lembrei dos princípios que, para mim, são os mais importantes da CNV, que são princípios do Marshall, que é, por trás de todo comportamento, existe uma necessidade. E que todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, tinha alguma coisa ali que eu precisava revisitar na minha mãe. Agora, não é que a minha mãe chegou falando isso e eu pensei, nossa, minha mãe, ela está precisando de alguma coisa, que eu tive uma ressonância emocional e afetiva com ela. Eu não tive. Eu fiz um esforço para compreender o que estava por trás daquilo. Eu fiz um esforço para me conectar. Então, isso é chamado de empatia cognitiva. E eu quero que vocês guardem esse conceito, porque eu vou voltar para ele depois. Eu acho que isso é uma parte muito importante da empatia. E, além da empatia cognitiva, tem também a empatia emocional, que é quando a gente sente essa ressonância emocional com outra pessoa, né? Então, a gente já nasce programado para isso. Se alguém vira para você e fala assim, meu filho morreu, você sente na hora, nossa, como deve ser ruim ter tido isso. Mas, às vezes, mesmo tendo essa empatia emocional, a gente se embola em conseguir demonstrar empatia para o outro. Então, vocês já devem conhecer esse cara aqui, que é o Abominável Homem das Neves. Mas um amigo meu, ele criou alguns outros tipos de abomináveis para explicar como que a gente reage quando a gente tem empatia emocional, mas a gente não sabe como demonstrar empatia. Então, e um amigo meu chamado Cláudio Tebas, que inventou esses abomináveis. Eu queria apresentar o primeiro, que é o Abominável Homem IBGE. Então, o Abominável Homem IBGE é o seguinte, imagina que a mulher chega e fala assim, ai, amor, hoje eu tive uma briga com o meu chefe, foi uma situação tão terrível lá no trabalho. Aí o Abominável Homem IBGE fala, a situação tá braba mesmo, mas, você já viu quantas pessoas ficaram desempregadas no Brasil nesse ano? Então, segura as pontas, porque não tá fácil para ninguém.
Então, ele trouxe um dado, né, com a melhor das boas intenções, para talvez mostrar para ela uma outra perspectiva do problema. Mas o que aconteceu aqui? Se ela queria falar daquilo que aconteceu com o chefe dela, pronto, já quebrou o fluxo da conversa, quebrou o momento de conexão da empatia. Tem também o abominável homem, meu pior é melhor. Então, o cara chega, né, um amigo chega e fala, nossa, eu bati meu carro hoje, está lá no mecânico, agora eu não sei o que eu vou fazer essa semana, eu vou ter que vir de carro para o trabalho, vai ser uma confusão. E o amigo fala assim, pô, e eu então? Mas eu dei PT num carro, quase morri. Isso sim foi susto, mas ó, a gente tem que agradecer que a gente está vivo. Então, aconteceu a mesma coisa, né? Se ele queria dizer do trabalho que vai dar agora, ele já não vai conseguir mais. Então, o fluxo, a conexão foi interrompido. Tem também o abominável homem sabe tudo. Então, o amigo chega e fala, cara, eu briguei com a minha mulher, agora não sei o que eu faço com ela. E eu sabe tudo chega e fala assim, pode deixar. Sabe, mulher tem uma coisa que ela não resiste, que é receber flores. Então, pega aqui o telefone dessa floricultura, liga agora, manda flor para ela que vai ficar tudo resolvido. Então, o abominável homem sabe tudo, ele é uma metralhadora de conselhos, né? Ele sempre tem uma solução. E não é que aconselhar seja ruim, gente, por favor, eu não quero passar essa mensagem, mas é que não era o momento ainda. Ele ainda tinha muito para desabafar, muito para desaguar. Então, quem aqui conhece algum desses abomináveis? Quem aqui já foi um desses abomináveis? Eu acho que isso é muito importante. Eu, quando comecei a estudar isso, eu olhava para esses bloqueios da empatia, então, esse nosso impulso de aconselhar, de competir pelo sofrimento, enfim, de encerrar o assunto. E eu falei, eu faço tudo. Então, é o primeiro passo, reconhecer que a gente não sabe como demonstrar empatia, para aprender a como demonstrar empatia. E aí a gente tem vários princípios equivocados sobre empatia. Então, de achar que empatia é fazer pelo outro o que a gente gostaria que fosse feito pela gente, mas não há nada mais equivocado. Empatia é fazer pelo outro o que o outro gostaria que fosse feito por ele. Empatia é criar espaço. Então, para mim, essa é a melhor definição de empatia, quando existe espaço para a pessoa desaguar. Sabe quando você sai de uma conversa, você chega meio com uma pressão emocional, aí você conversa com alguém, você sente um... aliviou. Agora parece que eu consigo escutar o que você quer me dizer. Então, se eu quisesse falar para minha mãe por que eu não tinha ido no casamento com ela, na hora que ela chegou, a chance dela me escutar era muito baixa, porque ela estava ali na pressão, ela precisava esvaziar para depois poder conversar. Então, para mim, isso mudou tudo. E empatia também, a gente precisa resistir ao nosso impulso de já resolver o problema do outro, porque muitas vezes o que o outro precisa é só desse desabafo. E eu fiquei muito surpresa, tem um dia que eu nunca me esqueço, que ilustra bem isso, de quando eu morava com uma amiga minha e ela tinha acabado de passar por uma semana muito difícil, que ela tinha perdido o emprego dela. E aí, um dia, ela estava mal, assim, e ela entrou no meu quarto já chorando. Eu olhei para ela, só abri os braços, assim, e falei, vem. Aí, na hora que ela abraçou, eu vi ela sofrendo tanto, eu pensei, meu, essa mulher tem um currículo tão incrível, ela é uma profissional tão boa, e eu sou coach de carreira também, então vamos fazer uma sessão de coaching, e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. A gente dá um up no currículo, ela se muda de São Paulo, ela já nem queria mais morar em São Paulo, mas eu falei, não, Carol, dá uma segurada, não é hora de falar isso para ela agora. E aí eu só virei e falei assim, Jô, você foi pega de surpresa, né? Essa semana tá difícil. E ela falou, nossa, cara, eu não esperava por isso agora. Eu estou muito preocupada, e chorando, estou muito preocupada, talvez eu até tenha que voltar para a casa dos meus pais por um tempo. E eu falei, e você está preocupada de dar essa preocupação para eles, né? Ela falou, sim. Porque, né, nessa altura do campeonato, cara... E, sabe, eu não consigo entender, porque eu e minha família, nós somos pessoas tão boas, mas parece que um monte de coisa ruim acontece com a gente. E aí eu fui, assim, escutando em silêncio, olhando para ela, tipo, meu, tô aqui. E aí ela falou, e você sabe, Carol, os meus pais me ajudaram tanto na minha vida, eu acho que eu nunca agradeci, assim, apropriadamente para eles. Tá aí. Eu acho que eu vou escrever uma carta de gratidão aos meus pais. Obrigada, Carol. E saiu. Eu falei, gente, o que acabou de acontecer aqui, né? Não fiz nada, né? Eu só criei o espaço. Então, imagina, eu nunca seria capaz de dar esse conselho. Imagina, ela abre a porta e fala, peraí, já sei o que você precisa. Escreve uma carta de gratidão para os seus pais. Nunca. Então, a empatia, ela cria
esse lugar sagrado para as pessoas chegarem onde elas precisam chegar, para elas mesmas conseguirem se escutar. E aí várias histórias como essa foram acontecendo. Eu comecei a trabalhar com comunicação não violenta, né? Os 2 grandes eixos da CNV são empatia e autenticidade. Tava feliz da vida, gente. Tipo, um projeto que veio centenas de pessoas. As pessoas que fazem parte da rede desse projeto estão fazendo projetos incríveis, levando CNV para as escolas, para o hospital. Tem um projeto que rolou no Complexo do Alemão. Então, umas coisas lindas, assim. E eu, entusiasta da empatia, né? Elelê, empatia é a cola do mundo, vamos que vamos. Até um dia, em 2015, eu recebi de várias pessoas, porque o legal de você trabalhar com um tema é que qualquer coisa que aparece sobre esse tema, 1000 pessoas te mandam aquilo, né? E aí eu recebi de várias pessoas esse artigo, The Dark Side of Empathy, de um psicólogo chamado Paul Bloom, que foi publicado no The Atlantic. E eu falei, como assim um lado obscuro da empatia? Essa coisa linda que eu trabalho tem um lado obscuro? Eu falei, esse negócio vai chacoalhar comigo. E chacoalhou. Porque o que ele falava foi uma coisa que fez muito sentido para mim, que a empatia ela pode nos conduzir a favoritismos. Então, imagina no caso desse abominável, né, que a mulher chega contando o que aconteceu com o chefe. Então, vamos supor que o marido tenha escutado ela. Então, ela está acontecendo o que de terrível que o chefe dela fez com ela. O marido pode escutar e ficar tão chateado e com tanto ódio do chefe por empatizar com a mulher, que ele vai escolher o lado da mulher e vai ter sentimentos agressivos com o chefe. Falei, cara, isso faz sentido. Então, o nosso instinto empático ele pode também nos conduzir a continuar nesse jogo de quem que é culpado e quem que é inocente. Então, talvez não seja tão assim a cola que eu estava esperando que a empatia fosse da sociedade. E fiquei desesperada. Mas é muito bom quando a gente também cai numa contradição, quando alguma coisa que a gente acredita muito, né, tem uma quebra, porque daí a gente começa a correr atrás. E aí eu lembrei de um artigo do Gustavo Gitti, que é um querido, que se chamava Empatia Não é Suficiente. E fui nesse artigo procurar algumas referências, conversei com o Gustavo, que me passou mais um monte de referências. E nisso eu percebi, aprendi o quanto que associar a empatia com a compaixão é algo muito importante. Para a gente não cair na aflição empática, para a gente não cair em favoritismos, para a gente não cair em burnout empático. Sabe quando você vê um monte de notícias e você empatiza tanto com elas, notícias de desastres, de tragédias, que você fica sentindo exausto? Esse é o burnout empático. Então, a compaixão ela vem para ajudar a gente a conseguir se sentir tranquilo e no nosso centro, mesmo em situações que têm muita aflição, né? Um potencial aflitivo muito grande. Então, a compaixão ela é a aspiração genuína de que o outro se livre do sofrimento. Então, aqui nesse caso do abominável, se a mulher está contando tudo o que aconteceu com o chefe, o marido consegue internamente cultivar um olhar de perceber que ela está sofrendo muito porque ela está muito enredada e muito apegada também a essa situação. E muito apegada ao que ela achava que poderia ser essa relação com o chefe. Então, assim, eu sou uma super iniciante em entender e, de fato, praticar e integrar a compaixão na minha vida. Então, eu quero só pontuar algumas coisas que eu aprendi até agora. Então, a compaixão é quando você não tem só um olhar para quem está vivendo a situação, mas você tem uma compaixão e uma empatia pelo todo, pela situação como um todo. E aí não tem como falar... Se compaixão é se livrar do sofrimento, é você aspirar que o outro se livre do sofrimento, não tem como falar de compaixão sem falar de sofrimento. E o que é o sofrimento? Né? Então, quando a gente tem uma noção clara de que sofrimento é esse que a gente quer se livrar, porque a gente sofre muito e, primeiramente, porque a gente tem essa noção de que a gente não deveria sofrer. Então, a partir do momento que a gente assume que, sim, o sofrimento existe, e esse é o nosso ponto de partida, e se ele está acontecendo agora é algo que tem que ser acolhido, a gente já dá o primeiro passo para conseguir ser mais compassivo. E aí, então, isso é uma coisa que eu estou praticando bastante, e eu tenho sentido algumas mudanças, sabe? E é muito para você estar num ponto bom. Então, não necessariamente esse marido vai virar para a mulher e falar assim, eu desejo que você se livre do sofrimento de suas causas. Ele pode oferecer empatia cognitiva por ela, então dar um momento, criar espaço para ela desabafar, mas internamente ele está fazendo esse trabalho. Então, eu tive amigas que
diante das tragédias recentes que aconteceram aqui com o time do Chapecó, que elas não conseguiram trabalhar mais ao longo do dia. E eu senti muitíssimo por isso ter acontecido também. Eu pensei neles, eu pensei nas famílias, mas isso não me deixou numa situação de aflição. Então, eu acho que eu estou conseguindo começar a integrar esses conceitos, que é uma prática interna mesmo, de transformação interna. E eu acho que é importantíssima quando a gente está tentando ser empático com muitas pessoas. E aí, vocês devem perguntar, mas, pô, Carol, então agora que você descobriu que a compaixão é uma coisa tão importante para apoiar a empatia perdeu o lugar? E aí eu falo que não, absolutamente não. E sabe em que momento eu acho que a empatia é importantíssima? Para início de conversa. Então, que as nossas conversas tenham como ponto de partida a empatia. Porque o mundo, gente, tem cada vez mais gente. Às vezes eu paro diante daquele contador do aumento da população mundial, eu fico 10 minutos olhando, assim, falando, gente, caramba. E é um mundo com cada vez mais gente, cada vez mais compartilhado. Então, nunca antes a gente teve tanto acesso à informação, nunca antes a gente teve tanto acesso a opiniões, assim, ó, na palma da nossa mão, de pessoas completamente diferentes da gente, com opiniões diversas. Eu acho que nós vamos ser uma geração que vai ser estudada daqui a um tempo. Tipo, eles foram os primeiros que tiveram acesso à internet. E, para mim, fica muito claro, quando eu começo a ler comentários em um site de notícia, quando a gente acaba de passar por um dia super polêmico e eu estou dando um scroll lá na minha timeline do Facebook, que a gente ainda não sabe dialogar com a complexidade desse mundo compartilhado, né? Então, a gente está precisando mesmo de mais gente que quer escutar para compreender primeiro, não para responder primeiro. Então, é por isso que eu acho que a empatia é necessária para início de conversa, principalmente a empatia cognitiva, no qual eu realmente me esforço para saber o que está por trás daquela opinião. Então, eu acho que o mundo está precisando de mais gente que, diante da aflição do outro, consegue se esticar, que, diante da própria aflição, consegue respirar, que, diante do grito do outro, consegue se conectar. Então, a partir do momento que eu comecei a escutar para compreender, não só para responder, eu consegui mudar a forma como eu conversava com a minha mãe, eu consegui mudar a forma como eu reagia a comentários na internet. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma relação que você se sente numa sinuca de bico, você pensa, para onde vai essa relação? Será que um dia eu vou conseguir fluir com essa pessoa? Tenho certeza que vocês se sentem desesperançosos com muitas das discussões que estão rolando por aí. Mas eu desejo, eu aspiro que, a partir de hoje, vocês se sintam mais abertos e dispostos para, pelo menos para início de conversa, vocês serem espaço. Obrigada.